Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 213. Aqui é o Mac e quando a desobediência vem de baixo, a consequência é ir à vinda de cima. Olha isso, mano. Depois dizem que eu que sou pragmático. E eu sou Alexandre Melhoranza e hoje, quem sabe, vamos tratar aí de alguns salmos Mike Tyson. Ô, louco! Mas cara, depois que a gente entrar no texto, vocês vão ver, é Mike Tyson puro. E eu sou Victor Fontana e só posso dizer que hoje o tema tá irado. Olha eu sabia que alguém ia fazer esse trocadilho. Olha, encontrei um páreo forte agora para os trocadilhos, hein? Aqui é o William Ertal e eu odeio aquela frase que diz assim: olha, Deus é bom, Deus é amor, mas, todavia, contudo, cuidado, porque Ele também é justiça. E não é? Com certeza. Olha! Como se a justiça dele fosse algo ruim, né? Como se a justiça dele fosse algo ruim e antagônica ao seu amor. É terrível isso. Você tem que colocar os pingos nos is e a gente vai tentar fazer isso hoje aqui, ouvinte. Porque muito bem, é isso mesmo que você tá ouvindo. Nós vamos falar sobre a ira de Deus. Caramba! Esse tema já estava na nossa lista lá há anos, estava lá mofando. Tem muita coisa lá que o pessoal nem sabe, que a gente ainda vai abordar. E esse tema era um desses que estava só esperando o momento adequado. E finalmente nós vamos abordar essa treta, coisa que o pessoal não gosta de falar, né? Que na época de hoje é tudo paz e amor, Jesus hipster, Jesus aí, amigão da vizinhança. Mas hoje, então, a gente vai falar sobre esse tema, como diz o Victor, irado. Mas antes, vamos para os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, atenção você que gosta do jeito Bibotalk de ensinar teologia. Eu quero falar da EBT, da Escola Bibotalk de Teologia. Gente, já lançamos o módulo de História da Igreja Antiga, já lançamos o módulo de Introdução à Teologia, ambos os módulos aí disponíveis para quem quiser estudar com a gente. E estou aqui para anunciar o novo módulo da EBT, e esse aqui, gente, fantasmagórico, fantástico, para tirar todas as suas dúvidas acerca das maiores tretas da internet dos últimos 10 anos, predestinação. Olha só, e trouxemos o professor Tiago Titilo para falar sobre predestinação na história da Igreja Antiga. Vamos entender esse conceito bíblico-teológico a partir dos pais da igreja e se concentrando em Agostinho, porque é a partir de Agostinho que toda essa treta começa. Então, se você tem essa curiosidade de aprender um pouco mais sobre essa doutrina bíblica que é a predestinação, venha fazer este módulo da EBT, a Escola Bibotalk de Teologia. Como é que funciona a EBT, gente? Nós oferecemos módulos, você paga uma única parcela por este módulo e tem acesso a todas as aulas. Este módulo com o Titilo tem 7 aulas, de uma média aí de 25 a 35 minutos cada aula. Olha só, então vai ser pancadão de conteúdo, você paga uma única vez, tem acesso ao ambiente virtual, onde essas aulas estão disponibilizadas, e ali você pode assistir quantas vezes quiser, pausar, você pode baixar o áudio da aula e ouvir no seu celular, ouvir no carro, mas é bom você ver a aula que tem todo um preparo ali visual, que o Tuller faz aquela coisa, então você consegue baixar o áudio, você consegue baixar o slide, e você pode também, se quiser, baixar a própria aula do YouTube, se você tiver as manhas aí e conhecer os Paranauê, mas a princípio a aula, ela fica disponível lá no ambiente virtual. E gente, olha só, como nós estamos lançando este módulo agora, ele tem um preço promocional pelas próximas 2 semanas. Então assim, não espera, será? Não. O tema te chamou a atenção? Predestinação na história da Igreja Antiga, ou seja, como que a galera entendia esse negócio de salvação, predestinação, livre-arbítrio, monergismo, sinergismo, como é que é e qual é a importância disso pra minha vida. O tema te chamou a atenção? Então vem estudar, já faz agora, já
garante esse preço promocional de apenas R$ 67,00. Apenas R$ 67,00 para você ter aí mais de 3 horas de conteúdo, tá? Com um cara que manja do tema, com um cara que já escreveu livros sobre o tema. Então aproveita e vem estudar na EBT, a Escola Bibotalk de Teologia. Apenas R$ 67,00, predestinação na história da Igreja Antiga, o novo módulo que estamos lançando. Então, se você quer aproveitar essa promoção, tá aqui, inscreva-se no curso e você pagando já vai ter acesso às aulas já serão liberadas e você vai ter aí. Gente, é o seguinte, você vai poder tirar dúvidas com o professor, nós vamos gravar podcasts em cima dessas dúvidas, vai ser um módulo bem bacana, bem interessante, então não perca tempo, venha para a EBT, a Escola Bibotalk de Teologia, para o módulo Predestinação na História da Igreja Antiga. E essa promoção de R$ 67,00 é até as próximas 2 semanas. Depois acabou, volta ao preço normal do módulo, tá bom? Então aproveita e vem pra EBT. Gente, nos reunimos aqui então com esse time de especialistas. Olha aí. Opa! Santo Deus, hein? Aí mente, viu? Porque pra falar sobre isso precisa de gente, né, de gente de calibre. Olha só, tô aumentando a expectativa do ouvinte. E eu queria começar citando 2 trechos de um texto muito conhecido. Eu não vou falar o nome dele agora. Eu acho que vocês aí talvez já leram ele, tá? Suas iniquidades os tornam tão pesados quanto o chumbo e os empurram para baixo com grande peso e pressão em direção ao inferno. Se Deus permitisse, imediatamente afundariam e rapidamente desceriam e mergulhariam no mar sem fundo. A boa saúde e o cuidado e a prudência que mantém e os melhores esquemas e toda a justiça teriam tanta influência para preservá-los e mantê-los fora do inferno, quanto uma teia de aranha é capaz de deter uma avalanche de pedras. Eis as nuvens... Aí aqui a outra parte. Eis as nuvens negras da ira de Deus, pairando agora sobre as suas cabeças, carregadas de terrível tempestade e cheias de trovões, e não fosse a mão restringente de Deus, elas imediatamente arrebentariam sobre vocês. A graça soberana de Deus, no momento, refreia esse vento impetuoso, pois de outro modo, ele viria com fúria e sua destruição viria como um redemoinho e vocês seriam como a palha que o vento dispersa. E aí, quem chuta o autor disso aí? Jonathan Edwards, pecador nas mãos de um Deus irado? Bingo! Hoje em dia seria pregadores nas mãos de um Deus irado, pelo jeito, né? Olha aí. Esse é um trecho desse sermão, conhecido sermão aí da galera, principalmente galera reformada. Ele foi proferido por Jonathan Edwards em Enfield, Connecticut, em 8 de julho de 1741 e foi baseado no texto de Deuteronômio. Agora me fugiu a referência, não sei se vocês sabem aí. Não, esqueci a referência, mas eu sei que depois desse sermão, dizem, né, que o pessoal se agarrava nos bancos, começaram a gritar, um negócio assim meio surreal, né? Pois é, né? Pessoal, às vezes eu vejo esses relatos assim, eu acho que o pessoal deu um pouco uma floreada em cima, mas de qualquer forma... Aí vira lenda, claro, né? Olha, veja a maldade do Mac aplicando o método histórico crítico na história do Jonathan Edwards. Ah, mas o Mac não curte método histórico crítico, Vitor. Não, então, mas é que tá, os dois pesos e 2 medidas aí, entendeu? Esse é o espírito liberal do Mac. Olha isso! Exegese da leitura do Mac agora. Sensacional, cara. Será que isso é ira de Deus já caindo sobre mim agora? Olha... O texto é de Deuteronômio 32, 35 aqui, só pra recordar aí. Mas enfim, gente, temos um abacaxi pra descascar aí, e não à toa, né, eu recordei esse texto do Jonathan Edwards, porque, né, ele é muito conhecido e tudo mais, e ele fala muito sobre essa questão, sobre a ira de Deus, e não chamei vocês aqui por acaso, porque a gente precisa começar de algum lugar, e eu queria saber como que a gente começa a falar sobre a ira de Deus. Eu tenho algumas perguntas aqui e eu queria começar, não sei se a gente precisa começar de algum começo, então eu vou começar por ela, tá? Deus é sempre irado? Porque,
a gente vê as palavras do apóstolo João que Deus é amor. Faz parte da natureza de Deus amar. Deus ama, e até onde o meu entendimento vai, não é em resposta a nada. Ele ama porque ele é em amor. Em contrapartida, a ira de Deus, ela se manifesta em resposta a algo. Então, caberia dizer que ele de vez em quando está irado? Eu partiria, embora isso seja questionável, mas tem que dar uma resposta, né? E aí a gente desenvolve isso. Eu partiria da glória de Deus. Da mesma forma como o amor de Deus não é vinculado a um objeto do amor dele, ele ama porque ele é amor, e mesmo que a humanidade não existisse, ele continuaria sendo amor, e aí nós encontramos a resposta disso na doutrina da Trindade, né? As três pessoas subsistem eternamente, e o relacionamento íntimo e profundo das pessoas da Trindade gera o amor. Isso num determinado momento transbordou e Deus criou a humanidade, mas não que ele precisasse da humanidade para ser amor, certo? Em termos da ira de Deus, eu começaria com a glória de Deus. Então, Deus se ira por causa da sua glória. Então, toda vez, e aí toda vez a gente precisaria trabalhar um pouco mais, né? Toda vez que a sua glória é ofendida, vamos dizer assim, tem-se a ira de Deus. Então, a ira de Deus, ela está então ligada, ao meu ver, intrinsecamente com a sua glória. Então é Deus com ele mesmo, como o amor, Deus com ele mesmo. Eu, para responder essa pergunta, Milho, Mac e Vitor, eu acho, na minha opinião, que a gente tinha que responder uma pergunta um pouquinho anterior a essa. Primeiramente, eu acho que a gente devia começar o que não é, não o que é, mas o que não é a ira de Deus, pra gente saber se Deus tá sempre irado. Depois a gente parte pro que é, na minha opinião, pra gente responder isso. Então a primeira coisa que eu tenho pra falar sobre isso é o que não é a ira de Deus. Primeiramente, a ira de Deus não é a ira humana, por mais simplório e simplista que isso possa parecer. Então eu vejo que a ira de Deus não é como a ira humana, uma espécie de alteração de humor, uma espécie de alteração do status de normalidade de Deus. Se a ira humana não se compara, se a ira de Deus não se compara com a ira humana, e não é uma alteração de humor, não é algo mudando dentro de Deus, e se a ira é um atributo de Deus, eu arrisco a dizer que Deus, ele é um Deus sempre e constantemente irado. E depois a gente desenvolve mais um pouco desse conceito. E saberão que eu sou o Senhor, quando tiver exercido a minha vingança contra eles. Posso desafiar a sua visão, Mac, um pouquinho? Mas vá lá. Eu acho que esse é um dos riscos da gente olhar para teologia, especialmente a área da teologia do conhecimento de Deus, com lentes modernas da teologia sistemática. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa descrição me parece muito a descrição do Deus dos estoicos, mas não do Deus dos hebreus. Então, quando a gente olha para o texto hebraico, a ira de Deus me parece, e o tipo de palavra que se usa para designar o Deus irado me parece circunstancial. Por que eu estou dizendo isso? Se você pegar a palavra ap, e a palavra que é a palavra ira uma das palavras para ira em hebraico, e a palavra katsap, que é outra palavra para ira em hebraico, você vai ver que ira em hebraico é originalmente narina. E a outra palavra, katsap, tem a ver com calor. Então, a associação possivelmente aí é da pessoa que vai se enfurecendo até que as suas narinas fiquem vermelhas e até que ele bufe com a narina a ponto do seu bufor com a narina espalhar o que está por perto, né? Então você já deu uma espirrada... Mais ou menos com a gente, né? Isso, você já deu uma espirrada na sua mesa e voou tudo longe. Deus está tão irado que isso está acontecendo, né? Então, o meu grande problema com essa visão de Deus mais estoica, mais helenística, mais grega, é que ela, de certa maneira, atribui a Deus uma condição de inferioridade ao ser humano. Por quê?
Porque se o ser humano é capaz de ter uma alteração de humor e Deus não, isso significa que o ser humano, a ele lhe é permitido, que ele pode algo a mais que Deus não pode. E coloca essencialmente o ser humano numa posição em que ele tem uma possibilidade que Deus não tem e, portanto, superior a de Deus. A menos que alterações de humor sejam algo intrinsecamente má e, portanto, pecaminosa, dizer que um ser humano pode ter alteração de humor e que Deus não, significa dizer que o ser humano é maior do que Deus. E isso é muito problemático. Não à toa a recomendação bíblica para irar, mas não pecar, né? Exatamente. A recomendação bíblica é irai-vos, mas não pequeis, não deixeis o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, não leve a sua ira para o dia de amanhã. O que em si mesmo aponta para essa característica da ira e da ira santa, para uma transitoriedade, para algo que tem data para acabar. Não deixei o sol se pôr sobre a vossa ira é o seguinte: o sol se pôs, que a tua ira acabe. Quer ver outra coisa? Quando diz que Deus é tardio para irar-se, aponta para uma circunstancialidade da ira. Então sempre é em resposta a algo, né? Ela sempre começa e acaba. Sim. Na minha concepção, pelo menos, a Bíblia, principalmente a Bíblia hebraica, né, principalmente o Antigo Testamento, aponta para essa característica. É claro que isso gera inúmeros desafios para o teólogo sistemático. O bom teólogo sistemático vai tentar lidar com esses desafios, como, por exemplo, tentar lidar com essa questão da linguagem humana, né, das categorias humanas de linguagem que o autor bíblico usa para descrever Deus, porque ele não tem categorias divinas de linguagem. Isso pertence, claro, ao teólogo muito mais do que ao analista literário ou ao exegeta, né? Então, Vitor, mas esse é o meu principal problema com isso, essa espécie de na linguagem, né, essa antropomorfia do termo, entende? E não que o homem seja superior a Deus, vejo pelo contrário. O homem, ele não consegue refrear as suas emoções. O homem, ele é instável. Então, quando eu digo de uma alteração de humor a que o homem está sujeito, isso em momento nenhum quer dizer a respeito de uma superioridade de Deus. Muito pelo contrário. O homem, ele está sujeito às alterações circunstanciais. Eu vejo que Deus, apesar de realmente os textos bíblicos, na minha opinião, eles antropomorfizarem o termo, eu não vejo Deus como assim extremamente sujeito a variações de humor. E não vejo que isso torna inferior ao ser humano. Acho até pelo contrário. Na verdade, isso aqui é meio que quase, né, uma retomada daquele antigo debate no comecinho ali da igreja, né, século 3 e 4 principalmente, se não me falha a memória, onde os primeiros teólogos tentavam preservar a imutabilidade de Deus, porque se a imutabilidade de Deus fosse tocada, Deus seria como um ser humano e aí toda a teologia se arrebentaria naquela época, né? E aí isso meio que foi conservado e de uma certa maneira até hoje, né? A teologia sistemática tenta fazer isso, né? Depois, principalmente com São Tomás de Aquino, né? A inamovibilidade de Deus, né? Aí a escolástica meio que deu um outro fôlego para isso, né? E até hoje aí a teologia sistemática tenta conciliar algumas coisas, né? Bom, nessa questão, claro que aqui eu imagino que esse episódio não é um time contra outro, né? Mas em termos de como foi o Gênesis... Seria legal. Como foi o Gênesis 1 a 11, né? Não, mas eu não me preparei para brigar com vocês hoje, então não vou brigar. Mas em termos de aproximação bíblica, eu fico junto aí com o time do Vitor, né? Uma coisa mais circunstancial, né? Você acha que a gente precisa tratar, então, esse tema com muito amor, Milho? Eu diria que é texto a texto, né? E tentar desencanar um pouco dessa questão de tentar conciliar cada suposta contradição que a gente encontre. E saberão que eu sou o Senhor, quando tiver exercido a minha vingança contra eles.
Tá, mas deixa eu ver se eu entendi a fala do Will. Eu não sei se eu entendi de fato que existe uma discordância entre as duas falas. Ah, não. Eu só quis, peguei esse lance do Will pra tentar ver que é esse debate, ele vem ocorrendo ao longo da história da teologia da igreja, né, como formas de teologias antagônicas, mas eu sei que não foi isso que o Will quis suscitar, eu só quis realmente a título de curiosidade pra ver até onde isso remonta, né, e o quanto é importante essa questão da imutabilidade de Deus. Por isso que eu falei, não estou com a mínima disposição pra brigar com vocês hoje. Mas, Will, sim, o teu problema é só, como você falou, com a questão de atribuir, correr no erro de atribuir uma coisa que é puramente humana, quando a ira de Deus é uma coisa muito mais insondável, como qualquer outro atributo de Deus seria insondável, né? É, bem por isso. Não que eu acho que seja um erro isso, mas eu vejo Deus como não sujeito a uma alteração de humor. Eu acho que essa ira de Deus não é nesse âmbito de sentimento de homem antropomorfizado. Eu não vejo Deus passível de alteração de humor conforme as situações, certo? Eu vejo como Deus sempre irado, mas não no sentido de que ele derrama sempre a sua ira. Logicamente isso vai ser circunstancial, mas Deus ele está sempre irado, em oposição sempre ao que é ruim, ao que é mal e ao pecado. E com isso eu não quero dizer que Deus ele não é amoroso, muito pelo contrário. Por que eu acho que Deus ele está sempre nessa condição de ira em relação ao pecado? Porque o pecado, em última análise, além de ser uma ofensa contra a sua santidade, o pecado ele destrói, ele machuca aqueles que são objeto do seu amor. Em última análise, é isso que o pecado faz. Qualquer pecado que você cometer, em última análise, ou você está se machucando, ou você está machucando o seu semelhante. Então, por isso que eu vejo essa constante ira de Deus em relação ao pecado, que não é um sentimento, na minha opinião, transitório, entendeu? É uma espécie de alteração de humor de Deus. Posso fazer a minha meu último desafio a esse jeito de pensar? Você não precisa nem pedir, vai lá. Concordo com tudo que o Will falou, e é precisamente pelo que ele falou que eu acredito que o caráter da ira de Deus é transitório e circunstancial. Por quê? Porque existem momentos na história da redenção em que o pecado, ele não está presente. Ah, sim. Então, exatamente por isso. E o meu ponto central de desafio a esse jeito de enxergar as coisas é enxergar a ira de Deus como algo circunstancial e relativo. Relativo a quê? A presença do pecado, evidentemente, porque me preocupa a visão de que Deus é um Deus Spock de Jornada nas Estrelas, incapaz de variar a sua emotividade e expressar capacidades emocionais. Só que nesse caso sem a frase vida longa e próspera, né? Então, talvez fazendo o sinal com a mão do Shin de Shalom, né? Ah, verdade, é um sinal judeu, cara. Né? Isso é outra história, né? Mas olha os caras, mano. Mas é uma herança, na minha visão, na minha concepção, uma herança extremamente helenizada de Deus, essa ideia. E eu concordo com o Will na maneira como ele colocou a frase, de Deus não estar sujeito a alterações de humor, desde que, com isso, o Will esteja querendo dizer o seguinte, que Deus não está submisso a alterações de humor, que Deus não está sendo controlado por alterações de humor como nós somos. Agora, que ele é capaz de expressar emoção, isso na minha concepção sistemática, isso é sistemático, na minha concepção sistemática, ele precisa ser capaz. Ah, sim, com certeza. Isso é a base do relacionamento entre Deus e o homem, é justamente isso. Falando nessa questão de alteração de humor da parte de Deus, né? Vocês lembram daquele filme O Príncipe do Egito? Lembro. Eu vou ser muito chato se eu disser que eu odeio Disney. Tem mensagem subliminar, não é do inimigo. E se eu não me engano, você tá na Flórida, né? Só vou nos parques da Universal, Ok. Sabe por quê? Eu também não sou muito fã dos filmes da Disney, a não ser as animações mais modernas, mas enfim, isso não vem ao caso. No filme em questão, quando do momento que Moisés se encontra com Deus no episódio da sarça ardente. Eu era o príncipe do Egito, filho do homem que assassinou seus filhos. Não, escolheu o mensageiro errado. Como posso sequer falar com eles? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego?
Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora! Quem dubla e faz 3 vozes de Deus, inclusive para representar até a Trindade, eu achei uma sacada muito legal, que são 3 vozes ao mesmo tempo, né? E a forma como ele se ira com Moisés, ou ele altera um pouco o humor dele quando ele vai falar sobre Moisés, tentar repreender ele, que Moisés começa a ficar teimoso, né? Deus começa a falar com ele ali, ele fala, não, Deus, pô, mas espera aí, tá? Falou, ô Moisés, se liga aí, baixa a bola que eu tô falando agora. Claro que ele não falou assim, né? A frase é outra. Mas eu achei muito feliz aquela adaptação. E claro, né, gente, guardadas as devidas proporções, eu acho que nada que o humano possa fazer possa expressar aí de forma exaustiva aquilo que Deus possa ser ou fazer. Mas enfim, só colocando aqui como curiosidade a forma como a cena se deu. Mas enfim, se vocês não lembram, então, pra quem lembrar aí, que estiver ouvindo, coloca no YouTube aí que tem a cena pra ver no YouTube. E saberão que eu sou o Senhor, quando tiver exercido a minha vingança contra eles. Ainda falando, Max, sobre a questão, a ira de Deus como algo ontológico, a própria ira de Deus, eu creio que a gente não deve associá-la com uma coisa má, com o mal. Porque hoje, quando a gente diz ira, nós estamos tão calejados, né, de um mundo irado, que nós associamos ira com mal. Mas a Bíblia não faz essa associação da ira com o mal. Por quê? Nós não podemos falar da ira de Deus isoladamente, né? Vamos pegar aqui só o pote ira de Deus, né? Porque o pote ira de Deus, ele jamais vem desassociado com os motivos que levaram à ira de Deus. Por exemplo, a ira de Deus, ela é sempre vinculada com o pecado humano. Não existe ira de Deus fora do pecado do homem. Então isso é uma coisa a ser ressaltada, né? Então, falar da ira de Deus como algo que tem uma existência em si mesma, sem desconsiderando o pecado do homem, biblicamente, vendo alguns textos, isso não, ao meu ver, não encontra eco. Por exemplo, a ira de Deus, ela está associada sempre, né, à questão da adoração a outros deuses, a questão de derramamento de sangue, morte, né, de algum outro ser humano. Em Ezequiel nós encontramos 2 passagens com a ira de Deus relacionada ao adultério e também com injustiças sociais. Então a gente vê aqui que a ira de Deus, como eu falei lá no começo, ela é uma afronta à glória de Deus. Por que afronta a glória de Deus? Em relação à adoração de outros deuses e em relação aos outros seres humanos, né? Porque adultério, derramamento de sangue e injustiça social, você está negando ou está esvaziando a imagem de Deus em outro ser humano, né? Então a ira de Deus, ela está relacionada a Deus, Ele mesmo. Por quê? Por causa da sua glória em relação a idolatria, em relação à sua glória, visto que ela está no ser humano, já que todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então veja que no fundo, a ira de Deus é uma coisa boa, não uma coisa má. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo, não gosto daquela frase que diz, olha, Deus é bom, mas todavia, contudo, numa espécie de antagonismo, mas ele é justiça, ele é um Deus irado. Deus, ele não seria amor, na minha opinião, se ele não fosse um Deus irado sempre contra o mal, contra o pecado. Exato. É um complemento, não é um antagonismo. Perfeito. Mas peraí, aí depende um pouco de um ponto de vista, porque para quem recebe, e se você não estiver... Aí depois a conclusão da nossa fala aqui no final seria essa, né? Para a ira de Deus o remédio é Jesus Cristo, né? Mas pro ímpio, a ira de Deus, ela é sofrível, ela é terrível, né? Sim, mas aí a gente está falando, veja bem, dos efeitos da ira de Deus, e não a ira de Deus propriamente dita. Na minha opinião, o objeto da ira de Deus é o pecado, encarando isso como o mal, a maldade. Eu vou por aquela linha que diz o seguinte: o que é o mal? O mal em si, ele não existe.
Não existe uma energia, uma entidade que é o mal. O que existe é o malvado, entendeu? Então por isso se pergunta hoje, mas se Deus ele é tão bom e tão poderoso, por que ele não termina com o mal? Porque o mal, ele tá no malvado. O que existe na realidade é o malvado. No fim das contas, no fim de todas as coisas, a solução pro mal, na minha opinião, vai ser o fim do malvado, entende? Por isso que eu acho que essa ira de Deus, ela é também não uma expressão, mas ela é parte do caráter de Deus, assim como o amor, e eles não são antagônicos entre si. Seria um tipo de instrumento. Não é uma força, não é como diria, um sentimento. É um instrumento de Deus. O objeto da ira de Deus, ele vai ser sempre, na minha opinião, sempre o mal. Em colaboração com isso que vocês estão falando, no Novo Testamento, o grande texto paulino a respeito da ira de Deus é aquele complexo em Romanos 1 e 2, em que Paulo aponta tanto os pecados dos gentios, quanto o desvio da missão original por parte de Israel, né? E contra essas coisas a ira de Deus se revela. Contra essas coisas. Exato. Exatamente. E aí a gente às vezes dissocia esse pedaço daquele comecinho de Romanos, que Paulo diz que o que ele está fazendo, o trabalho de Deus é de fazer chamar as nações para a obediência. O Evangelho chama para a obediência das nações. Então, o mal, ele reside onde? Precisamente na desobediência do malvado, na existência desse malvado, na existência do praticante da iniquidade, que desobedece à lei de Deus, que protege precisamente tudo isso que você falou anteriormente, Mírio. Protege o fraco e o pobre, portanto a justiça social está incluída. Protege a glória de Deus, portanto a questão da idolatria é uma questão importante, e por aí vai. E saberão que eu sou o Senhor, quando tiver exercido a minha vingança contra eles. Só pra fechar aí essa parte de que a ira de Deus, ela é justa, né? Ela em si não há nada de mal. Se você pensar que o próprio Filho de Deus recebeu essa ira e contra ela nada falou, recebeu ela assim de maneira resoluta, né? Então, por aí a gente já vê qual é o caráter dessa própria ira de Deus, né? E me chama a atenção que algumas vezes a ira de Deus, ela não que seja só isso, mas em algumas vezes a ira de Deus, ela é redentiva. Né? Por exemplo, o episódio de Balaão. Aí você tá lendo lá e Balaão tá indo pra amaldiçoar o povo, e a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu. Aí você fala, agora vai cair fogo do céu e tal, e vai lá e coloca o anjo, e a mula fala, e aquela coisa toda, e Balaão volta atrás e aí abençoa o povo de Deus. Então a ira de Deus, assim, pra quem nunca leu a história, fala, nossa, agora a ira de Deus vai botar fogo em todo mundo, e esse não é o fim da história, né? A ira de Deus como manifestação da graça. Aliás, a gente vai falar daqui a pouco de salmos imprecatórios, e a noção que o salmista tem da ira de Deus, quando ele fala da ira de Deus contra os inimigos, é precisamente essa noção redentiva. Redentiva em relação ao povo de Israel, é claro, não em relação aos inimigos. Mas é precisamente essa função. Mas, então tá, essa função redentiva da ira, a gente podia fazer algum tipo de analogia com os textos bíblicos, principalmente do Novo Testamento, aqueles textos que diz que Deus corrige a quem ama, né? E a correção, com efeito, no primeiro momento pode gerar tristeza, mas ela tem um propósito maior por trás disso, né? Esse tipo de castigo de Deus ao que o texto se refere, faz parte da ira de Deus, a gente podia dizer assim? Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza absoluta. Eu diria que sim. Se fosse fazer uma escolha, eu fico com o sim também. Eu fico como sim. Eu acho que um paradigma interessante para isso é Nínive, né, cara? É impossível achar que Deus assistia, e aí muito na linha do que o Will falou da ira de Deus constante em relação ao pecado. É difícil acreditar que Deus assistia ao que acontecia na Síria, o que acontecia em Nínive, com um olhar meramente passivo, né? E, no entanto, antes de destruir Nínive, levanta Jonas. E de fato, com uma pregação horrorosa de Jonas, mesmo uma pregação assim, preguiçosa, a contragosto, né?
né, de Jonas, Nínive se arrepende e, portanto, foi corrigida. Então, eu acredito que sim, eu acredito que a correção de Deus, ela inclui a ira. Agora me surgiu uma coisa em mente. Tem uma frase, que, nossa, eu acho que de todas as frases evangélicas, provavelmente essa aí deve estar no top 5 ou top 3 aí das mais famosas. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eita! Chegou. É treta. Santo Deus. E aí? Vamos começar pelos calvinistas. Eu tenho um professor que odeia essa frase, mas eu discordo do meu professor. Pode falar nome? Graças a Deus. Pode falar nome. É o Carson. Eita. O Carson algumas vezes já se manifestou contra essa frase, né? Eu não sei qual que é a posição dele hoje. Paul Washer fala muito disso também, né? Mas no meu entender a Bíblia é clara que Jesus nos amou quando ainda pecadores, né? Então fica difícil brigar com o texto nesse sentido. Não tem um salmo que fala que Deus odeia o praticante de iniquidade, uma coisa assim? Acho que Salmo 5. Aliás, acho que tem vários salmos que vão mais ou menos nesse sentido. Agora, a gente sempre tem que lembrar que, primeiro, o verbo odiar no hebraico, ele tem um campo semântico amplo. Então, algumas traduções bíblicas vão traduzir como aborreceu-se em vez de odiar, entendeu? E outra coisa, o ódio de Deus no Antigo Testamento, frequentemente, não significa ódio que a gente conhece no século XXI com olhos ocidentais. Exemplo disso, quando Paulo cita Esaú e Jacó, num texto do profeta pós-exílico que está me falhando qual que é, acho que Malaquias, que Deus escolhe Jacó e rejeita Esaú, o verbo no original é odeia Esaú. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que significa ódio no contexto hebreu, seja ele no Segundo Templo, seja ele anterior a isso. E certamente no Segundo Templo tem uma relação íntima com a participação ou não participação dentro da aliança. Então, muitas vezes o verbo odiar aparece como uma espécie de rejeição àqueles que atacam ou se contrapõem à aliança. O que não necessariamente significa o ódio como nós enxergamos a palavra ódio dentro do contexto ocidental do século XXI, entendeu? É a palavra ódio mais um sentido de rejeição. Isso é o que eu creio. Aí tem o Carson, que é um teólogo bíblico muito fraco, com pouca base, com pouco embasamento, que vai discordar do que eu estou dizendo, entendeu? Que a gente sabe muito mais do que ele. Que vai discordar do que eu estou dizendo. Mas é um tipo de texto com o qual a gente tem que tomar bastante cuidado para não impor a nossa visão cultural sobre ele e ser anacrônico. Agora vejam só, né, falando essa questão cultural e tudo mais, né, quando a gente faz um pouco aqui de religiões comparadas, a gente vai ver que os deuses dos outros povos, eles puniam as pessoas porque tinham ofendido diretamente os deuses. Isso quer dizer que qualquer erro moral meu para com outra pessoa não era punido. Já no caso bíblico, nos escritos bíblicos, nós vemos que isso se estende, né? A gente viu agora há pouco a questão da idolatria, uma ofensa pessoal, né? Vamos assim dizer, contra Deus, mas tem as questões morais também, né? De adultério, justiça social e outras coisas que nós citamos, né? Então veja que essa ira de Deus, ela se estende para outras coisas também, né? Para o ser humano também, né? Cada vez que um ser humano é tratado com desprezo por outro ser humano, a ira de Deus também se acende, né? Então é um ponto aí de observação em relação a outras religiões também. Agora, é bom dizer também, né, que independente se Deus, da posição que a pessoa abrace com relação a esse jargão, né, se Deus odeia ou não odeia, isso está, de certa forma, e mesmo que Deus pudesse odiar de uma forma que a gente não gostasse, isso não, os textos bíblicos não permitem que a gente faça o mesmo, né? Isso que é interessante. Se Deus pudesse fazer isso, ele o faria de uma forma santa, né? E a gente já é ensinado nas escrituras, principalmente nas falas de Jesus, a dar outra face, andar segundo
segunda milha, a receber a ofensa, né? E ainda orar pelos inimigos e tudo mais. Mas nesse caso, Mac, o princípio continua. E por que o princípio continua? De oferecer a outra face, andar a segunda milha e tudo mais, né? Jesus fala todas essas coisas no contexto geral do Sermão da Montanha, certo? O Sermão da Montanha, ele trata, se nós pudéssemos resumir, né, qual é o grande assunto do Sermão da Montanha? É a mudança de caráter na vida daqueles que pertencem ao povo de Deus. Mudança de caráter. No Antigo Testamento, quando a gente vê a ira de Deus se manifestando, jamais é para destruir completamente o povo, porque sempre teve aquela questão do remanescente. Então, quando a gente vê a ira de Deus sendo manifestada em seu povo, é sempre também com o objetivo de mudar o seu caráter. Então note que o objetivo, princípio teológico, vamos dizer assim, ele não mudou nem no Antigo nem no Novo. A nossa mudança de caráter operada por Deus, seja pela instrumentalização da ira, seja por instrumentalização de uma qualquer outra coisa, né, vinda de Deus, nós temos aí um caráter transformado. Essa é a questão. E no Antigo Testamento, por exemplo, ele vai dar provas disso. O que me vem na cabeça aqui agora é o caso de Oséias. Cadê essa ira quase que demoníaca de Deus no caso de Oséias? Ele querendo mostrar ali através do casamento de Oséias qual era o tamanho da paciência e da longanimidade que ele tinha em relação ao seu povo, entendeu? O capítulo 11 é um banho de água fria, né, nessa ira satânica, né, que alguns gostam de colocar sobre Deus, né? E saberão que eu sou o Senhor, quando tiver exercido a minha vingança contra eles. Gente, a outra proposta desse episódio foi, além de falar sobre a ira de Deus, também falar de uma parte das escrituras que são muito peculiares. Esse episódio não é da série Aliança, a gente vai fazer um só sobre Salmos, que vai figurar na série Aliança, tá bom? Mas a gente vai fazer aqui um apanhado de alguns textos das escrituras, sobretudo dos Salmos, que a gente conhece por textos, né, ou salmos imprecatórios. Por quê? Porque a gente pensa que tem um pouco a ver aqui, ou tudo a ver com o tema da ira, não só de Deus, mas também da ira humana. E os dois juntos, né, como essas duas iras interagem, né? Pra gente começar, quais são, assim, acho que o texto do Salmo 137 talvez seja um dos mais emblemáticos, não? Eu gosto do 3 também. É, porque, então, o Salmo 137 também, mas ali, né, aquela parte, bendito aquele que pegar os filhos dos babilônicos e esmagar a cabeça deles contra a pedra, né? Tudo bem. Mas o Salmo 3 tem uma peculiaridade, né? Ali no verso 7, David, ele invoca Deus, ele mesmo, para agir em seu favor, né? Ele fala assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Então veja, por isso que eu fiz aquele trocadilho no começo aqui desse episódio, é o Salmo Mike Tyson, né? Quebra o queixo dos meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Na verdade, essa expressão não é minha, né? Do meu professor, do meu professor de Antigo Testamento, Luiz Saião, e ele dizia isso, né? Que era o Salmo Mike Tyson, né? Que Deus que quebra o queixo, Deus que arrebenta os dentes, né? É muito oportuno a gente falar sobre esses textos, porque uma boa parte, inclusive, dos crentes, o crente médio, possivelmente nunca leu a Bíblia inteira e às vezes fica só nos textos do Novo Testamento. E quando a pessoa vai se aventurar a ler a Bíblia de capa a capa, em algum momento ela vai se deparar com esses salmos, e não pouco ouvimos histórias assim de pessoas que se depararam com esses salmos e bugou. Então... E perderam a fé. Não sei se chega tanto, mas assim, né, olha... meio torto, pô, mas como é que isso tá na Bíblia, né? E como é que então a gente começa a entender os salmos imprecatórios? O que a gente precisa ter de background para ler esses textos e considerar para ler esses textos? A graça de Deus. Eita. Tô jogando abacaxi na mão de vocês. Como sempre, né, Milha?
Sem a graça de Deus não dá. Então, Mac, ao longo da história da igreja, a gente viu algumas opções sendo tomadas em relação a isso. Uma muito comum que eu não recomendo é jogar o Antigo Testamento fora, tá? Ah, não, eu diria assim que se fosse escolher entre o Antigo e o Novo, eu já falei isso, hein? Nós deveríamos preservar o Antigo. Eu entendo o que você tá querendo dizer, mas você tá se colocando numa fria de ficar falando isso, Milho. Não, eu sei, mas, claro, com todos os senões, óbvio, não estou invalidando o Novo, hein? Eu entendo o que você está dizendo, eu sei de onde você está partindo para ter esse raciocínio, eu sou muito simpático a ele, mas, cara... É o Marcião ao contrário, né? Não, olha lá, tá vendo? Olha lá, agora eu serei julgado, agora eu serei imprecado aqui. É quase um adventista. Meu Deus! Brincadeira, hein? Uma outra opção que é muito comum é espiritualizar os inimigos. Então, se no Antigo Testamento o inimigo era o Hitita, era o Jebuseu, era o Filisteu, né? Aliás, Filisteu, o inimigo, até linguisticamente, né? Se no Antigo Testamento eram esses caras, no Novo Testamento são os demônios. Então tá tudo certo, eu canto o salmo contra os demônios e tá beleza. Essa é uma outra opção. O sujeito clica no botão Origins Mode On e vai embora, né? Isso. Aí, nossa, ó, boa! Essa é outra opção. A minha opção, e isso são óculos hermenêuticos que eu visto, entendeu? E que eu reconheço que possivelmente, eles são óculos que desequilibram a minha visão bíblica. Toda vez que eu visto óculos hermenêuticos, eles podem fazer isso. Então, eles têm potencial para isso. Então, a gente não deve ficar com essa resposta como uma resposta absoluta. Mas eu tendo a olhar para esses textos imprecatórios a partir da perspectiva da história da redenção. E a partir da perspectiva da história da redenção, especialmente em Cristo e o Tempo do Oscar Cullmann, eu acredito que o que está acontecendo aqui é o seguinte: não é difícil de imaginar Jesus crescendo na sinagoga, sendo educado nas sinagogas e com absoluta frequência esse tipo de salmo ser lido e quem sabe até cantado, porque a ideia do povo debaixo do domínio de Roma é que o inimigo era o romano e que uma hora iria cair. Prova disso é a revolta de Bar Kokhba nos anos 70. Então, não é difícil de imaginar Jesus crescendo nas sinagogas ouvindo esses salmos. E Jesus ouvindo esses salmos, eu estou imaginando Jesus ouvindo esses salmos sobre o juízo contra o pecador, contra o iníquo, e ele ouvindo esses salmos e entendendo a respeito da missão dele próprio, e que essa ira de Deus descrita naqueles salmos contra os inimigos, ele iria carregar sobre si. E que essa ira contra os inimigos que está descrita nos salmos e em outros trechos do Antigo Testamento, Jesus carrega esse pecado sobre si, tanto a ira contra os ímpios inimigos de Israel, quanto a ira contra Israel quando Israel se desvia do plano do Senhor, como por exemplo, lá em 2 Reis tem um episódio do rei Josias, quando ele encontra os livros da lei, ele percebe que está todo mundo fazendo o contrário à lei, ele fala, Deus deve estar muito bravo com esse negócio. Quer dizer, eu imagino o seguinte: o inimigo contra o qual a ira de Deus se manifesta foi manifesto na cruz, e Jesus carregou sobre ele toda essa ira. E quando a gente não entende que Deus é um Deus irado, a gente diminui o valor da cruz. Quando a gente não entende que Deus é um Deus que está constantemente enfurecido contra o pecado, como o Will muito bem colocou, a gente reduz o tamanho da cruz. É aí que agradou ao Senhor Moelo. Tem uma música antiga de uma banda de heavy metal chamada Stauros, né? Opa, agora, cara, olha, Mac, Bibo, Alex, Will, a melhor contratação, uma das melhores, e aí essa está a prova, aí está a prova que nós fizemos uma boa contratação. Aleluia! No BTcast, Vitor Fontana, ele cita Stauros, mas continue, isso só comprova a nossa boa escolha. Glória a Deus. Ele fala, a ira de Deus, o cálice sofri, né? Então, é precisamente isso. São óculos hermenêuticos da história da redenção, né? Mas eu entendo que é muito mais fácil enxergar dessa forma. Acho que é muito mais fácil.
Cara, isso é muito, muito legal, cara. Isso tira da gente um monte de ódios e preconceitos contra aqueles. A gente tem essa mania de querer defender Deus e tal, e usar a ira de Deus. Cara, no fim das contas, no fim último de todas as coisas, é o Cristo que é o objeto final de toda a ira de Deus. Ele é o maldito de Deus, cara. E isso é muito forte e muito bonito pra mim. Isso é muito pesado e a gente tem que lembrar disso toda vez que a gente celebra a ceia. Acredite você em transubstanciação, consubstanciação, em ceia memorial, qualquer uma delas, a gente tem que lembrar disso. Eu costumo dizer que a cruz, nesse sentido, ela escandaliza todos nós, porque é só a cruz é a única mensagem na história da humanidade que ela consegue ao mesmo tempo libertar o oprimido e perdoar o opressor. E saberão que eu sou o Senhor, quando tiver exercido a minha vingança contra eles. Eu lido com esses salmos também a partir da perspectiva da aliança, né? E nós temos a nossa série Aliança, e quando a gente fala em aliança, a gente está falando de um relacionamento que foi restabelecido pela graça de Deus. Isso já começa não no Novo Testamento, mas já no Antigo Testamento, nós vemos ele permeado de graça. Essa busca constante de Deus pelo homem e esse restabelecimento da aliança. E Davi, ele vive profundamente essa relação na aliança. Então, principalmente aqui, né, pegando aqui o Salmo 3 como referência, né, desse salmo imprecatório, nós vemos aqui que esse salmo, esse verso 7 principalmente, né, que deixa a gente um pouco perturbado, mas ele está inscrito numa relação íntima, né, de relacionamento de Davi e Deus. E esse relacionamento entre Davi e Deus, ele começa com uma descrição realista da realidade. Então, o fato de Davi viver esse relacionamento com Deus não impede ele de sofrer as angústias e os problemas comuns dessa vida, né? Então, Davi, ele faz uma declaração realista da condição que ele vive, apesar dele viver intensamente essa realidade da aliança com Deus, do relacionamento com Deus. Ele não tem máscara diante de Deus, não é, Emílio? Exatamente. Então ele começa descrevendo a realidade nua e crua dele, né? E principalmente aqui no Salmo 3, ô Emílio, eu não sei se tem algum outro salmo que vai numa direção diferente, mas eu vejo como uma espécie de... Aí a diferença entre a ira do homem e a ira de Deus. Eu vejo como uma espécie de terceirização da ira. Aí, ó. Eu acho que um fenômeno muito parecido com esse vai acontecer no ato de perdoar. Mas não é perdoar coisinha pequena, não. Perdoar ofensa, assim, da vida, assim, sabe? Casos extremos, um assassinato, alguma coisa assim. E a gente fala tanto de perdão, às vezes é tão vazio isso. Eu acho que o perdão, no fim das contas, é justamente essa ira de Davi no Salmo 3, entendeu? É abrir mão da vingança e terceirizar a vingança sobre aquele que tem um monopólio da vingança, que é Deus, entendeu? Então é um abrir mão. Eu não vou fazer com as minhas próprias mãos. Eu abro mão disso e se o Senhor quiser e puder, o Senhor o faça. Sim, e justamente o fato dele viver sem máscara vai levar Davi a buscar constantemente a face de Deus. Tanto é que versículos antes, né, o 5, que vem antes desse verso 7, que está nos perturbando aqui, Davi, ele se deita, ele dorme, torna a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Então ele estava constantemente buscando a face de Deus, sem máscara, revelando a Deus a angústia que é no coração dele, revelando a Deus a raiva, sim, que ele sentia dos inimigos, e por fim, como você bem disse, ele terceirizou a ira dele para Deus. Por quê? Porque ele cria na sua soberania. Por isso que eu citei também lá no começo a questão da glória de Deus. O objeto, nós não podemos dissociar a ira de Deus da sua glória. E Davi, ele se repousa sobre essa glória, se repousa sobre essa soberania de Deus. Por quê? Aí a gente pula o 7 e vai para o 8. Do Senhor vem o livramento, a sua bênção está sobre o seu povo. Então Davi, ele vive essa relação íntima e profunda com
com Deus, até mesmo sincera. Ele está sempre diante da face de Deus, porque ele se deita e dorme, ele torna a acordar, porque ele crê que é o Senhor que sustenta ele. E do verso 8, do Senhor vem o livramento, a sua bênção está sobre o seu povo. E no meio, esse verso, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quer dizer, uma declaração de fé aqui, antes de tudo. Ele crê que o Senhor está ali com ele, por isso que ele pede, Senhor, levanta-te e salva-me. A salvação pertence a Deus. E aí ele expõe a sua queixa, a sua mágoa, a sua raiva, mas não ele mesmo, Davi, mas como o Will bem frisou, Davi, ele entrega a sua raiva, a sua mágoa, o seu descontentamento para Deus. Senhor, é você mesmo que vai quebrar o queixo dos meus inimigos, arrebenta. Mas no finalzinho 8, ele volta de novo, Deus, a ti pertence o livramento, a sua bênção está sobre o seu povo. E isso culmina em Jesus na cruz, com o perdão, com essa graça estendida a todo mundo. Então veja que essa questão da ira do homem e a ira de Deus, juntas, a gente não pode desassociar essa questão da ira sem falar da graça de Deus, sem falar da sua soberania e sem falar da sua glória. E saberão que eu sou o Senhor, quando tiver exercido a minha vingança contra eles. O que a gente pode ver desses salmos imprecatórios também é que os salmistas que os escrevem, eles não têm vergonha, e talvez isso fosse um sentimento tipicamente hebreu, e que talvez o cristão moderno pudesse se apropriar mais dele, né? Porque às vezes a gente tem uma leitura muito piedosa, e eu quero colocar aqui a palavra piedosa no sentido mais até negativo, assim. Romantizado, no sentido que nós muitas vezes reprimimos as nossas emoções negativas, porque elas existem, a gente não pode negar, nós temos uma natureza pecaminosa. A gente esconde isso de Deus como se Deus não estivesse sabendo delas, né? Então, exatamente. O fato de a gente não falar elas em oração, né, e dizer pra Deus, poxa Deus, nossa, tô tão louco da vida por causa disso e tal, que raiva disso, não sei o que, como se isso fosse manchar ou fosse minar o teu relacionamento com Deus. E os salmistas, apesar de eles usarem palavras muito fortes aqui, eles não têm vergonha nenhuma de expressar o sentimento deles, inclusive o sentimento de que o próximo dele morresse, e de uma catástrofe muito terrível. É de uma sinceridade. De uma sinceridade sem tamanho. Um dos mitos que é falado nas igrejas e tal é a tal da paciência de Jó. E se você ler a fundo o livro de Jó, você vai ver que ali não tem paciência nenhuma. Nenhuma, exato. É a paciência de Deus. Cara, ele descarrega em Deus ali que nem uma metralhadora, acusa, e eu acho interessante no livro que em nenhum momento Deus o repreende por estar fazendo aquilo. Nenhum momento. Eu acho fantástico o livro de Jó também. O livro de Jó tem uma peculiaridade em relação a esse negócio, que assim, além de Deus em nenhum momento repreender, no momento em que ele leva Jó para passear, a impressão que dá na composição literária, no arranjo literário ali do final do livro de Jó, é de um Deus assim, olha, aconteceu tudo isso, mas olha que legal que você tá passeando aqui comigo. É bem isso, Vitor. Parece que ele pega Jó pela mão assim, vem cá, meu filho. Relacionamento, aliança. Vamos fazer esse tour virtual no universo agora. Eu vou te levar agora. É bonito. E aí, numa nota, assim, muito mais homilética do que exegética, eu não acho que esse seja o sentido do texto, mas assim, a gente fica se perguntando os porquês da ira de Deus e os porquês das grandes tragédias do mundo, e Deus aponta para Jó. Talvez a gente, se estivesse no lugar de Jó, quisesse saber a verdadeira história, a gente quisesse saber o que está acontecendo, e aí a gente ficaria satisfeito com um Deus que chegasse assim e falasse, não, você caiu aqui na pegadinha do diabo, olha ali a câmera ali atrás, eu e o diabo a gente estava conversando e deu nisso. Mas em nenhum momento Deus chega para Jó e fala, olha, isso aqui foi a minha conversa que eu tive com o diabo, aconteceu isso. Não, ele leva Jó para ver um negócio muito mais espetacular, muito mais extraordinário. E isso me faz pensar um pouco sobre como Deus é irônico com as nossas tentativas de entendê-lo. Voltando lá na frase do começo, que a gente odeia, que olha, Deus é amor, mas ele também é justiça. Cara, Deus executou a justiça dele contra o filho dele na maior prova de amor da história. São duas faces de uma moeda só. E a história de Jó acho que ilustra isso de maneira assim, é muito bonita, muito bela, muito poética. Vale lembrar sobre salmos imprecatórios, que a gente acabou não
não falando até agora, é que esses salmistas, eles estão falando isso não é por menos. Existe um contexto, né? E foi muito bonito a fala do Will, e eu não tô sendo irônico aqui não, tá? Do Victor, do Milho a respeito do fim final, né? Lá em Cristo, sobre salmos imprecatórios. Mas naquele momento, enquanto eles estavam vivendo aquilo, o salmista, ele tinha razão de falar aquilo. Por exemplo, no Salmo 137, os babilônios não estavam tratando os hebreus, os judeus, eles não foram só presos, como sabe, eles jogaram na cadeia lá e estão sendo alimentados e tudo mais. O tratamento que os babilônios deram nesse contexto aos hebreus era horrível. Jogos vorazes, era a capital contra os distritos. A gente escraviza vocês e ainda se diverte. Exatamente. Isso. Vem cantar pra mim aqui as músicas bonitas que vocês cantavam quando vocês estavam lá na terra de vocês, né? Esse é o contexto aí do Salmo 137, é um treco horroroso. Até tem um vídeo do Franklin que eu passei, até inclusive com material pra gente estudar isso aqui, que ele descreve um pouco mais, com mais propriedade até do que eu, inclusive, a respeito do que se passava, né, entre os babilônios e os judeus. Mas só pra refrescar talvez a memória de quem estiver ouvindo, que, né, talvez seja um pouquinho difícil de imaginar isso, algo mais recente na história, e eu espero estar sendo feliz nessa comparação, foi o que aconteceu com os judeus no Holocausto. Talvez se pudesse caber salmos imprecatórios na modernidade, na boca de judeus, talvez esse momento fosse o momento de Auschwitz, né? O momento do Terceiro Reich, aquilo que se aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Eu imagino se fosse para comparar, guardadas as devidas diferenças, né? E tentando aqui evitar anacronismos, mas talvez isso pudesse ser um bom exemplo. Eu acho que é uma boa ilustração. Na verdade, eu acho até que é um evento daqueles de repetição na história, Mike. E isso que você está trazendo, da questão de Auschwitz e da nossa leitura de como os salmos se dão, a maior prova disso que você está falando do ponto de vista da ciência bíblica, da ciência dos estudos bíblicos, é que essa terminologia salmos imprecatórios, ela é uma categorização artificial, né? O saltério, ele nunca traz essa distinção. Ah, sim. Obviamente, exatamente. Então, assim, pro cara que tá sofrendo, o que tá sofrendo na mão do opressor, é apenas natural clamar pelo resgate de Deus, entendeu? Então, pro cara que tá escrevendo aquilo ali naquele momento, ele não tem essa visão de que o salmo, ele é um salmo violento, que ele é imprecatório nesse sentido. O saltério, ele não traz essa distinção natural entre salmos. Traz outras distinções naturais, mas essa não. Então, só corrobora com isso que você está dizendo, Mac. E assim, eu não sou especialista na área, mas se você pegar a literatura produzida no século XX por intelectuais judeus de dentro e de fora do contexto europeu de perseguição, você vai notar coisas similares. Você vai notar na filosofia, por exemplo, Emmanuel Levinas, tentando fazer sentido do Holocausto de maneira que seja ao mesmo tempo amorosa, mas ao mesmo tempo faça sentido de justiça, porque alguma justiça precisa ser feita naquele evento, naquele episódio. E saberão que eu sou o Senhor, quando tiver exercido a minha vingança contra eles. Caminhando para os finalmente desse episódio, e sabendo que salmo imprecatório, embora a fala do Victor agora mesmo tenha dito que não existe essa discriminação, né? Essa descrição de salmo imprecatório ou não ser um salmo imprecatório, enfim. Mas quando o cristão se depara com esse texto, e aí ele vai tentar fazer essa aplicação desse texto na sua vida pessoal e espiritual com o próprio Deus. Vocês acham que existe lugar para orar esses salmos em algum momento, ou para se colocar numa postura parecida como essa no cristão, não só moderno, né, mas enfim, pós-Cristo, né, pós-Sermão do Monte? O que vocês pensam a respeito disso? Talvez a forma, Mac, possa mudar, né? Mas eu creio que, de novo, falando em princípio teológico, não muda. E qual é o princípio teológico aqui? É estarmos realmente o mais sinceros possíveis diante de Deus, sem máscara, sem nada. Podemos abrir o nosso coração diante dele sem medo, porque de toda forma Deus, ele conhece o nosso coração, e não falar isso para Deus, não expor
todos os nossos sentimentos para Deus, seria uma forma de restringir o nosso relacionamento com Ele. E Deus não quer um relacionamento restrito, Deus quer um relacionamento ilimitado, Deus quer um relacionamento profundo ao ponto que nós podemos mesmo abrir o nosso coração de qualquer tipo de sentimento que nós tenhamos em relação a isso. Talvez a forma hoje não seria Senhor, quebre o queixo dos meus inimigos. Era a forma de antes, mas o princípio aqui é abrir o coração. Então hoje, Senhor, eu estou com tanta raiva do fulano, mas Senhor, trata comigo, me mude, trata com ele também, mude-o, e nesse tipo de coisa. Pelo menos essa é a aplicação que eu fiz no sermão que eu preparei aqui a propósito sobre esse Salmo 3 para esse próximo domingo aqui na igreja. Ainda no campo dos princípios, né, a própria liberação de perdão talvez passe pelos salmos imprecatórios também. Senhor, ele fez mal para minha família, ele machucou a minha família, eu quero ir lá, colocar ele no chão, pegar uma pedra e rachar a cabeça dele. Não farei, eu o perdoo e entrego o julgamento dele ao Senhor. Então, de alguma forma, eu acho que os salmos imprecatórios passam por essa logística do perdão também, que não, na minha opinião não é um perdão falso, entendeu? Que ele é lindo e tudo mais. O Adolf Schlatter, ele diz que somente uma oração pelo perdão é séria, aquela que vem dos lábios de quem perdoa, né? E isso é super difícil e esse perdão ele tem que passar por um derramar da alma na presença do Senhor. Eu acho que você tem toda a razão. E a gente não pode esquecer que o Novo Testamento tem um livro inteiro que é imprecatório, né? O livro de Apocalipse. Então, eu acho que os salmos imprecatórios eles entram na nossa espiritualidade, nos dando a dimensão de que toda a injustiça praticada pelo ser humano, contra a qual cabe a justiça e a ira de Deus, ela tem data de validade. Então, o senso escatológico presente no Salmo, ele pode fazer parte da nossa espiritualidade, assim como o senso escatológico de Apocalipse e a esperança apocalíptica que a gente tem fazem parte da nossa espiritualidade. Quando o Salmo diz, voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus, mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados, quer dizer, essa esperança apocalíptica de que o mal tem data de validade, ele acaba, e que Deus vem trazer um juízo final, como o Will colocou, isso tem que fazer parte da nossa espiritualidade, isso tem que fazer parte do nosso desejo pelo reinado completo do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas e sobre toda a criação. Gente, que tema, não é? Foi muito proveitoso trabalhar a ira de Deus aqui no podcast. Como eu disse lá no começo, fazia tempo que esse tema estava na lista para gravarmos aqui e colocar isso para vocês, ouvintes, né? E como a gente sempre fala, é só o começo. O BTcast é apenas introdutório. Os comentários estarão livres lá na postagem desse BTcast para vocês opinarem, comentarem, darem as suas impressões, concordarem, discordarem. Lembrando, sem expressar a ira de vocês, ou pelo menos de uma forma que não seja pecaminosa, tá bom? Fiquem à vontade para vocês comentarem esse episódio lá na postagem desse BTcast. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Mac e ira não é o meu esporte. Aqui foi o William Hertal e ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui é o Victor Fontana e foi um prazer não mirar com vocês nesse podcast e foi um prazer dividir com vocês aquilo que a gente pensa a respeito da ira, da justiça e do amor de Deus, tudo num pacote só. Que lindo! E eu sou Alexandre Melhorança e terminaremos este episódio do BTcast com a bênção do Salmo 3, que nos fala de tudo isso que nós abordamos quando Davi diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários e muitos se rebelam contra mim. Muitos são os que dizem a meu respeito
respeito. Deus nunca o salvará, mas tu, Senhor, tu és o meu escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor eu clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios, porque do Senhor vem o livramento e a tua bênção está sobre o seu povo. Amém. 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 Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não? Can't touch this. Can't touch this. Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. E já podem ficar tranquilos, aqui não tem ira de Deus, aqui não tem imprecações. Concílios e Guilhotinas é muito amor e muita paz. Apesar de que o nome não ajuda, eu sei. Mas a ideia é fazer com que vocês nos amem através da coação e do medo. Não, também não. Vamos lá. Leitura de e-mails, tá bom? O primeiro de hoje é do Salatiel Bairros. Moro em Porto Alegre e congrego na mesma igreja que o pessoal da Tanlan. Olha aí, que beleza! Logo que comecei a ir nessa igreja e conheci melhor os integrantes da banda, especialmente o Beto, percebi o cuidado que eles têm em levar a congregação a louvar, diferenciar culto de show e cuidar das letras e melodias que são cantadas, sem deixar de dar a atenção devida à qualidade musical. Tem sido um baita aprendizado observar isso, não só neles, mas na igreja em si. Sobre o assunto tratado, isso tudo me lembrou bastante vários escritos do Abraham Kuyper e a ideia da graça comum. Gosto muito desse entendimento de que a beleza, a música, a pintura e todo tipo de arte, junto com a contemplação tanto da arte quanto da natureza, é fruto de uma imensa graça divina que está sobre todos, inclusive aqueles que não receberam a graça salvífica. Então eu fiquei muito contente com esse BTcast com a Tanlan. É o primeiro episódio que ouço e pretendo ouvir outros. Valeuzaço, Salatiel. Obrigado aí pela audiência. E como você falou que é ouvinte novo, posso lhe garantir que tem muito conteúdo bom aí pra você ouvir por muito tempo e continua se correspondendo com a gente, beleza? Próximo e-mail. Vamos ver aqui, Thaís Durães. Oi galera Bibotalk, tudo bem? Graça e paz. Conheci vocês através do vídeo do Douglas do Jesus Cop e virei fã. Olha aí você que veio até aqui através do Jesus Cop, saiba que gravamos um BTcast com ele, sim! Provavelmente só vai ao ar em meados de setembro, ok? Mas fica aí ligado que logo logo o Douglas estará figurando aqui num BTcast, tá bom? E ela continua aqui. Eu não ouvia podcasts e achei incrível. Já falei de vocês aos 4 ventos. Tem alguns episódios que são demais, como o de escatologia do BTD, sobre os livros do pastor Franklin Ferreira e o pastor Jonas Madureira, e em especial o podcast Vida Nova com o pastor Augustus Nicodemos. Olha aí, você que não ouviu o BTcast Vida Nova, que é uma parceria com a editora Vida Nova que o Bibotalk tem, vai lá, acessa o nosso site www.bibotalk.com e ouve que tá, sensacional. E ela fala aqui que ouviu 2 vezes anotando e achando tudo incrível e continua, em tempos de pregação água com açúcar, ter conteúdos tão ricos e densos são verdadeiras joias e nos desperta a esperança de avivamento de cristãos genuínos alicerçados no evangelho, sem triunfalismo, pregação autoajuda e cultos totalmente voltados ao homem. Nem vou citar a teologia da prosperidade que é bater em cachorro morto. Enfim, quero deixar meu agradecimento e admiração. Que Deus continue abençoando vocês. Abraço, Thaís Durães de Barueri, na Grande São Paulo. Valeu, Thaís, valeu, minha querida. Legal aí que você conheceu a gente pelo Jesus Cop. Pessoal aí que também nos ouve através desse ministério, dá um alô, manda e-mail pra nós aí que ficaremos muito contentes em lê-los aqui, tá bom? E o nosso último e-mail de hoje é do Vinícius Ferreira. O título do e-mail é Triste. Ih, rapaz, vamos lá. Fui em 2003 para o seminário e pouco se falou sobre calvinismo e arminianismo. Então eu não tinha uma definição segura sobre as duas correntes.
cria que quem se converte é o homem e que este perde a salvação. Não admitia de jeito algum um Deus que escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. Mas é claro que isso por si só não define um arminiano. Em 2010 ouvi o Franklin Ferreira no seminário Charles Spurgeon. Comecei aí a entender o calvinismo e fui convencido que o monergismo satisfaz melhor a minha capacidade de crer. Hoje me defino monergista, prefiro assim, ao invés de calvinista. Conheci o Bibotalk recomendado pelo site calvinista Voltemos ao Evangelho. Ouvi muitos calvinistas no Bibotalk, então eu estava crente que vocês eram calvinistas. Até que aos poucos o Bibo começou a se mostrar mais arminiano. Mas até aí tudo bem. O que tem me deixado triste é que ele tem generalizado que calvinista é arrogante, idiota, besta e estúpido. Estou me sentindo ofendido, pois além de eu não ser nada disso, o Bibo já deu uma olhadinha no arminianismo da zoeira. Sim, tem calvinista da zoeira também, mas pecados de arrogância, idiotice, bestice, estupidez não é exclusivo de um ou de outro. Eu continuo curtindo o Bibotalk, mas assim como eu, talvez outros estejam começando a se ofender com a generalização que às vezes escapa. Vinícius Ferreira, pastor batista da igreja Betesda em São Sebastião, São Paulo. Olha, Vinícius, com relação a essas falas do Bibo, embora provavelmente eu não tenha estado todas as vezes que ele eventualmente tenha falado, ter sido alguma crítica contra os excessos do calvinismo, mas eu edito todos os podcasts, né? Então as falas passam por mim de qualquer jeito. E sim, é verdade, existem essas críticas, e não só da parte do Bibo, outros aqui eventualmente também já falaram alguma coisa a respeito disso, inclusive convidados. É fato também que existem algumas pessoas que defendem o arminianismo, como o caso da página citada por você, que também passam dos limites, e isso já foi falado aqui também. Agora, até onde eu lembro, ficou muito claro que o que o Bibo faz aqui é justamente tecer críticas aos excessos. Eu nunca escutei generalizações nem da parte do Bibo, nem da de ninguém aqui do BTcast. Então, sinceramente, eu acho que a sua crítica não procede nesse quesito, nesse ponto em específico, porque as críticas que o Bibo fez até agora aos calvinistas são claramente destinadas àquela parte do calvinismo ou de defensores do calvinismo que não sabem debater, que são rudes, que são orgulhosos, que a gente sabe de fato que existe, assim como eu já falei, existem também da parte dos arminianos. O que é natural é que essa ala dos calvinistas acaba recebendo mais críticas porque é a parte que faz mais barulho na internet dessa forma. Para mim é tranquilo constatar que nesse ponto os arminianos ainda estão em menor parte. Pode ser que o jogo mude? Pode ser. Mas, novamente, não existe essas generalizações. O pessoal que ouve o BTcast aí pode constatar isso. Tanto é que essa sua crítica ao Bibo é a primeira que a gente recebe desde aí o começo do BTcast. Mas ok, você tem todo o direito de se pronunciar, de se expressar. E a gente aqui também tem o direito de tentar esclarecer quando essas dúvidas e questionamentos surgem dos nossos ouvintes, né? Mas, Vinícius, obrigado por ter mandado o seu e-mail. A gente fica muito feliz de verdade pela sua audiência, pelo carinho que você tem conosco, pela sua audiência, pelo carinho pelo nosso ministério. Um abraço aí de todo o Bibotalk para a Igreja Batista Betesda de São Sebastião, São Paulo. E para você que ainda não mandou o seu e-mail, escreva para nós. E de quebra a gente vai ficar felizão, porque é assim que você sustenta esse ministério. A gente sempre fala aqui, o seu e-mail é o nosso salário, ouvinte, tá bom? Mac, como é que faz, para onde manda? podcast@bibotalk.com. Você também pode, crente, gravar o seu efeito BTcast, aquele áudio maroto de no máximo 1 minuto e 30 segundos, sem edição, pode ser gravado aí no seu celular ou no seu dispositivo de preferência. Fica atento aí para um áudio razoável, sem barulho, sem muito chiado no fundo. Nós queremos, além de veicular os seus e-mails, também ouvir a sua voz e deixá-la aqui gravada para a posteridade, para toda a eternidade, aqui no BTcast. E aí você vai poder dizer para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos, para sua família, enfim, para sua namorada, para sua esposa, ou para o seu esposo, ou para o seu cachorro, enfim, para quem você quiser, que a sua voz figurou no melhor podcast de teologia do Brasil. Olha aí, que beleza. Conta aí das suas experiências com o Bibotalk, sobre o que você tem aprendido conosco, dos seus sentimentos por nós, tá bom? Aí, depois que você gravar o seu áudio, é só pegar esse arquivo e mandar para podcast@bibotalk.com.
Lembrando, crente, e por último, mas não menos importante, estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Não estamos mais no WhatsApp e nem no Telegram. Sim, o Telegram morreu também, tá bom? Era muita treta, o negócio tava fugindo do controle, o grupo perdeu seu propósito, infelizmente, e a gente não consegue aí cuidar de centenas e centenas de pessoas, tá bom? Eu sei, é triste, mas infelizmente a maioria das pessoas acabam pagando pela atitude de outras, e a gente também não tem como ficar monitorando 100%, 24 horas por dia, o que todo mundo faz lá para manter a qualidade do debate, tá? E também fica avisado que possíveis grupos paralelos com o nome do Bibotalk não estão sendo acompanhados por nós, pela equipe, tá bom? Então eu sei que algumas pessoas aí têm a iniciativa de criar um grupo de debate das coisas que acontecem aí no Bibotalk, e a gente sabe aí que em várias cidades do Brasil tem isso, tá? Não, a gente não tá proibindo, mas também não são grupos oficiais. Nós não estamos monitorando esses grupos, tá? Então fiquem à vontade, se você quiser, para criar o seu grupo na sua cidade, no seu bairro, entre seus amigos, enfim, o pessoal que escuta o BTcast, mas o grupo oficial do Telegram não existe mais, beleza? Também estamos no YouTube, www.youtube.com/bibotalkvlog. Lá você encontra algumas atrações em vídeo, é muito conteúdo riquíssimo lá também. Você que só ouve o BTcast, olha aí, não perca tempo e passa lá no nosso canal no YouTube, assina ele, dá curtir, dá joinha, compartilha os nossos vídeos, que é só assim que a gente ganha relevância, tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha pra falar, eu falei, e se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Um abraço bem apertado no seu coração. Valeu, até mais. Well, what you said? I didn't understand it. You can't mean that. Oh, now, baby, please. What you trying to do to me? Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.